Bom, meus irmãos, é com muita alegria que nós iniciamos mais uma vez as atividades da Ordem Espírita de Sicília de maneira virtual, iniciando mais um ano de atividades, mais um ano de reflexões, e que nós possamos continuar seguindo com os protocolos de segurança, usando a máscara, usando o álcool em gel, até que as vacinas cheguem até nós e nós possamos finalmente nos reencontrar. Para iniciar as nossas atividades, eu vou fazer uma leitura do livrinho Sementes de Felicidade e depois faremos a nossa prece. Você é mais capaz do que pensa ser. Seu poder de realização pode revolucionar situações e operar profundas transformações no meio em que você vive. Mentalize assim a força que há em você. Ó força suprema que habita dentro de mim. Tu és o pulsar de Deus dentro de mim. Obrigado pela tua presença. Reconheço que não tenho mais motivos para ser triste ou mal-sucedido, porque tu estás comigo. Bem pensando e agindo, a força infinita de Deus se plenifica em você. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento e dizer assim: Pai de infinita bondade e misericórdia, agradecemos imensamente pela oportunidade de acordar mais um dia, de ter a dádiva da vida, de poder conviver com os meus semelhantes e assim ter oportunidades grandiosas de aprendizado no simples trato com os meus irmãos. Que eu possa perceber que os laços afetivos, os laços espirituais, são muito mais importantes do que os laços materiais ou do que o apego à matéria. Que eu possa, nesse ano que se inicia, buscar fazer com que meus planos entrem em consonância com os planos de Deus. Que eu possa sentir a presença do Pai Celeste em cada pequeno momento da minha vida. Obrigado por tudo, Senhor. Esteja conosco sempre. Que assim seja. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial, um tema que é muito caro a nós, que é a conexão com Deus. Sabemos que o nosso companheiro Paulo Goulart, na última semana, debateu sobre a existência de Deus, trouxe reflexões muito interessantes para nós. E hoje nós vamos refletir sobre o que significa essa conexão. Mas antes, eu trouxe aqui um pequeno texto que é de um escritor chamado Eduardo Galeano. E nesse texto, ele fala sobre a função da arte. Permitam que eu faça essa pequena leitura. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadlov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto o seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: me ajuda a olhar. Esse texto, ele mostra como deve ter sido interessante para esse personagem, Diego, o encontro com o mar. Aquela imensidão de água que vinha precedida por um conjunto de dunas de areia
era algo que era incompreensível para Diego, porque era muita água, era uma quantidade imensa de água que ele nunca havia encontrado na sua vida, e algo que ele não conseguia enxergar o fim. Então, para ele era muito difícil, na sua pequena cabeça de criança, compreender o que era o mar, embora ele estivesse diante daquela imensidão. Assim é com Deus. Muitas vezes, nós estamos diante da imensidão infinita do Pai. Deus é infinito. Afinal, se nós pararmos para analisar os atributos de Deus, nós vamos perceber que ele precede a existência do universo e ele continuará a existir. É algo eterno. Para nós, isso, na nossa cabeça infantil, de espíritos tão pequenos, ainda em processo de aprendizado, nós não conseguimos compreender a Deus. Nós não conseguimos fazer com que Deus caiba em nosso raciocínio lógico. Então é preciso que muitas vezes nós recorramos a explicações e entendimentos de outras pessoas, de outros indivíduos que fizeram reflexões sobre o Pai Celeste. Então, o papel do pai de Diego nesse momento é o papel de instrutor, o papel de tutor, o papel de uma pessoa que vai trazer um aprendizado significativo para Diego. Embora o mar ele possa ser compreendido de acordo com a maturidade das pessoas, não é? Nós conseguimos perceber que nós não estamos ainda nesse nível de maturidade para entender algo que é infinito como Deus. E por isso a gente pode fazer essa comparação entre a criança e o mar quando nós estamos diante da infinita bondade e misericórdia de Deus, quando nós estamos diante da atuação de Deus na nossa vida. Nós muitas vezes precisamos dos nossos instrutores, dos nossos amigos espirituais, dos nossos anjos da guarda, para que a gente consiga perceber um pouquinho da atuação de Deus na nossa vida. Então, pelo nosso entendimento ser limitado, a nossa conexão com Deus, de acordo com o pensamento que nós temos sobre Ele, talvez seja diferente, de acordo com a nossa crença. Mas é preciso que a gente entenda que quando nós falamos de conexão com Deus, quando nós falamos de sentir espiritualmente a Deus, nós precisamos notar que não há uma religião, um pensamento filosófico único que faça com que a gente se ligue diretamente a Deus. Então, nós não podemos dizer, por exemplo, que a doutrina espírita é a melhor ferramenta para todas as pessoas se conectarem com o Pai Celeste. Na verdade, cada um de nós vai encontrar as ferramentas que vão fazer com que a gente tenha uma melhor conexão com Deus. E essa ferramenta, ela pode ser trazida por alguma religião ou pensamento filosófico que mais se adeque à nossa realidade, a um contexto em que nós estamos inseridos. Então é muito interessante a gente perceber que não é a doutrina espírita que vai fazer com que a gente se relacione melhor com Deus. Na verdade, isso é uma ideia muito particular, um pensamento muito único, envolvendo cada indivíduo. Cada um de nós vai fazer uma caminhada para realizar essa conexão com Deus. Obviamente, se nós estamos aqui nesse canal do YouTube, possivelmente a gente está cogitando ou a gente já entende que para nós a melhor ferramenta que vai fazer com que a gente entenda melhor a Deus e que vai fazer com que a gente se conecte melhor a Ele é a doutrina espírita. Mas isso envolvendo a nossa realidade. Em nenhum momento nós estamos dizendo que, por exemplo, os nossos irmãos que são católicos não conseguem essa conexão,
ou conseguem essa conexão de uma maneira mais limitada do que nós. Ou a gente pode ir de uma maneira mais distante da nossa realidade. Os aborígenes na Austrália, por exemplo, ou os nossos irmãos dos povos nativos que habitam a Amazônia, dizer que eles não se conectam com Deus ou que eles não têm uma relação de espiritualidade. Na verdade, eles também têm uma conexão com Deus que envolve o contexto em que eles estão inseridos. Então, nós somos, por sermos seres espirituais, nós temos a nossa espiritualidade, a nossa capacidade de conexão com Deus. Inclusive, Freud, que era cético, né, que era ateu, ele até debate isso em alguns dos seus textos, falando sobre um sentimento oceânico que o indivíduo ele consegue perceber. Não é? Esse sentimento de que nós somos indivíduos pequenos e que nós estamos conectados a um todo, a um universo grandioso e possivelmente a uma divindade. É claro que, embora Freud não acreditasse nisso, ele conseguia perceber a existência desse sentimento oceânico. Então, embora nós não entendamos a Deus de maneira profunda, porque nós ainda não estamos nesse patamar de evolução, nós conseguimos nos conectar a Ele. E é muito interessante perceber como Jesus faz com que essa conexão ela pareça muito mais simples e muito mais fácil do que a gente acredita. Porque às vezes nós nos apegamos à ideia de que nós precisamos realizar feitos extraordinários para que a gente tenha uma melhor conexão com Deus. Quando, na verdade, tudo que a gente precisa é ter o pensamento voltado a esse sublime ser, se é que nós podemos dizer, né, utilizar a palavra ser, como nós podemos perceber dentro do Livro dos Espíritos, ele é chamado de inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E como nós estávamos comentando, Jesus, ele consegue trazer isso como uma ideia muito simples. Dentro da sociedade judaica, por ser uma sociedade patriarcal, ou seja, onde o homem tem um papel mais significativo, e sabendo que o pai, dentro da família, é um indivíduo primordial, porque ele era o responsável por trazer o sustento à família, ele era o responsável a ensinar o seu ofício aos seus filhos. Jesus faz essa conexão dizendo naquela oração que nós muito conhecemos, ele faz essa ideia de que Deus é o nosso Pai amoroso, bondoso e misericordioso. E assim ele consegue trazer Deus para pertinho de nós. Ao invés de trazer esse sentimento oceânico, essa ideia da imensidão de Deus, não é? De que Deus é infinitamente justo, misericordioso e bondoso, mas é algo incompreensível para nós, ele traz uma maneira de compreender a Deus. Aquele indivíduo que é responsável por nossa educação, por cuidar de nós, por zelar pela nossa saúde, por acompanhar cada passo da nossa vida, esse Pai terreno, não é? Presente, atuante na nossa vida, ele faz essa comparação com Deus, que sim, é um Pai sempre presente, sempre atuante na nossa vida, sempre nos auxiliando a nos melhorarmos, a nos educarmos, a nos tornarmos pessoas melhores. E por mais que a gente não consiga perceber exatamente a atuação de Deus na nossa vida, basta que a gente olhe para a criação à nossa volta, para a nossa capacidade de trabalho, por exemplo, para que a gente consiga colocar o pão na mesa, para o contato que a gente consegue ter com a natureza, pelas, vamos dizer assim, pelas marcas da criação, a gente consegue perceber
pelas marcas da obra de Deus e por nós mesmos, pela nossa própria existência, a gente consegue perceber a atuação de Deus. Kardec, na Gênese, diz o seguinte: uma pessoa que se ache no fundo de um vale, envolvido por densa bruma, não vê o sol. Entretanto, pela luz difusa, percebe que está fazendo sol. Se entra a subir a montanha, à medida que for ascendendo, o nevoeiro se irá tornando mais claro, a luz cada vez mais viva. Contudo, ainda não verá o sol. Só depois que se haja elevado acima da camada brumosa e chegado a um ponto onde o ar esteja perfeitamente límpido, ela o contemplará em todo o seu esplendor. O mesmo se dá com a alma. Então, à medida que nós vamos nos depurando, à medida que nós vamos aprendendo, a gente vai percebendo cada vez mais a Deus. A gente vai compreendendo cada vez mais a atuação de Deus na nossa vida. E a gente vai percebendo mais os atributos da divindade. Porém, a gente ainda não alcançou o alto da montanha. A gente ainda não consegue ver através da bruma. Por isso que a gente tem esse amigo sublime, Jesus, que nos ajuda a entender melhor a Deus. E que ajuda a fazer com que, mesmo mergulhados, envoltos nessa bruma, a gente ainda consiga perceber a luz divina que paira sobre nós, que nos acolhe, que nos aquece. Então, esse sentimento de espiritualidade, ele, na verdade, é um sentimento que ele precisa ser cultivado e ele precisa ser despertado. Quando a gente analisa uma frase de Paulo de Tarso, a gente consegue entender que muitos indivíduos passam a sua existência inteira sem fazer essa reflexão sobre Deus, sem fazer essa reflexão sobre a conexão que nós devemos ter com esse Pai Celeste. E se preocupam muito mais com as questões materiais, com viver a sua vida, com trabalhar e conseguir o dinheiro necessário para conseguir adquirir bens materiais, e não param para pensar no papel da nossa vida, no que nós devemos buscar de verdade, qual é o sentido da nossa existência, e se há realmente um Deus que está olhando por nós e que está nos auxiliando na nossa caminhada. Então nós precisamos fazer com que esse sentimento ele seja desperto e ele se desenvolva. Por isso, a frase de Paulo de Tarso, quando ele faz uma carta aos Efésios, e ele diz o seguinte: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Ou seja, nós muitas vezes nós ficamos meio que mortificados dentro da nossa existência. A gente simplesmente vive, sobrevive, sem fazer esses questionamentos, sem buscar essa conexão com Deus, ou mesmo buscar o entendimento de se Deus existe ou não. Nós não paramos para pensar nisso, atribulados no nosso cotidiano, acordando para trabalhar, voltando para casa aos finais de semana, assistindo televisão, descansando, saindo para passear, gastando o dinheiro que nós conseguimos com o nosso trabalho, a gente não para analisar que nós precisamos nos conectar com Deus, que nós precisamos compreendê-lo, buscar um entendimento sobre ele. E é muito interessante a gente falar sobre essa palavra conexão. Porque conexão, na verdade, envolvendo espiritualidade, envolvendo sentimento, a gente consegue entender que nós estamos conectados com uma série de coisas na nossa vida. Claro, dependendo das escolhas, as nossas conexões são puramente materiais. Quando eu, por exemplo, tenho um amor excessivo pelo meu carro,
em que eu busco polir o meu carro, limpar o meu carro todo final de semana, para que eu possa sair com o meu carro e desfrutar dele. Isso é uma conexão. Isso é uma escolha que nós fazemos de nos conectar com o lado puramente material da vida. Não estamos dizendo que é errado ter um carro, não estamos dizendo que é errado ter zelo com o bem material. Mas quando esse zelo é excessivo e desnecessário, a gente consegue perceber onde está o nosso coração, onde nós estamos colocando os nossos sentimentos. Porque quando nós temos conexão com alguém, por exemplo, é como se nós estivéssemos partilhando um sentimento com essa pessoa. Quando nós temos um ente querido que é muito caro a nós e que nos faz bem, nos traz uma sensação agradável, em que nós, quando estamos na presença dessa pessoa, a conversa flui facilmente, não é? Nós temos trocas de carinhos, de abraços, em que nós buscamos sempre estar ao lado dessa pessoa, nós estamos realizando uma conexão que é muito bonita. E quando esse indivíduo ele desencarna, ele parte para o outro lado da vida, essa conexão, apesar de se distanciar, o sentimento ainda fica vívido. E isso faz com que essa conexão se mantenha, por mais que aquele indivíduo não esteja presencialmente, né, no sentido material, ali próximo de nós. Então, nós nos conectamos com as pessoas, nós nos conectamos com os lugares. Muitas vezes, quando nós visitamos um lugar que foi muito interessante para nós na infância, por exemplo, vem a nós várias memórias afetivas. Nós lembramos das nossas brincadeiras de criança. Uma vez eu fui visitar, há muito tempo atrás, eu fui visitar a minha escola, minha antiga escola, que eu frequentei quando era criança, e eu fiquei lembrando quantos amigos eu fiz ali, o carinho que eu tinha pelos professores, a escada que eu usava para subir até a sala de aula, que parecia enorme quando eu era pequeno, hoje, quando eu caminho, ela parece muito pequena. Mal cabe eu, porque naquela época eu era muito pequeno, então cabiam 2, 3 crianças subindo a escada, quase ao mesmo tempo. E hoje cabe uma apenas, não é? Talvez porque eu esteja cheinho, mas talvez simplesmente porque eu tenha crescido e o meu olhar hoje é diferenciado, mas é guardado de afeto e de boas lembranças. Então essa conexão que eu tenho com o meu passado, com as minhas vivências, com os lugares, com as pessoas, essa conexão é muito importante. Ela é carregada de sentimentalidade. Ela faz parte da minha história e traz a ideia do do que eu me tornei, de qual é a minha personalidade hoje. Então é muito interessante quando a gente fala de conexão. Por isso, nós precisamos entender e nos conectar a Deus. Essa conexão, ela não é uma conexão que vai ser relacionada a rituais ou a cultos externos. Não é porque eu me ajoelho e realizo orações mecânicas todos os dias que isso vai fazer com que eu me conecte com Deus. Na verdade, isso envolve, como nós estamos falando desde o começo, envolve uma sentimentalidade, algo que vem de dentro para fora, algo que se externaliza no trato diário. Quando eu agradeço pelos benefícios que eu recebo, quando eu percebo que os obstáculos que eu encontro no meu caminho são necessários para o meu aprendizado, quando eu percebo que eu tenho entes queridos e familiares a quem eu quero bem e que me auxiliam também e que me fazem eu me sentir muito bem. Quando eu percebo que eu tenho pessoas que cuidam de mim e que me auxiliam. Isso faz com que eu perceba que há uma conexão com uma força superior, que alguém me deu tudo isso, que alguém fez com que eu fosse herdeiro
de uma série de, vamos dizer assim, de qualidades, de atributos, de características e de ferramentas que são essenciais para que eu possa viver essa existência. E que o próprio fato de eu existir tem um propósito. Por isso é necessário a oração. E por isso que Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, para que a gente busque essa conexão com o Pai Celeste. A prece, na verdade, carregada de sentimentos, carregada de expectativas e de busca por essa ligação, ela é a melhor ferramenta que a gente vai encontrar. Claro que, dentro da perspectiva de cada um, a prece funciona de uma maneira diferente. Há indivíduos que precisam, para entrar em uma sintonia diferente, eles precisam fazer um momento de relaxamento, um momento em que eles esvaziam a sua mente e entram quase em uma espécie de transe, dentro da perspectiva religiosa. Há alguns indivíduos que, em respeito a Deus, precisam ajoelhar ao chão para realizar esse momento de conexão, fechar os seus olhos e elevar o pensamento, mostrando que são pessoas humildes, pequenas diante da imensidão de Deus. E há indivíduos que têm apenas uma conversa fraterna com Deus, que durante o seu dia a dia, elas conversam com Deus como se ele fosse aquele amigo próximo, e é claro, como se ele fosse, na verdade ele é aquele amigo próximo que está ao nosso lado, dando bons conselhos. Então, eu tenho amigos que fazem essa conexão com Deus dessa maneira. Será, Deus, que seria bom que eu seguisse por esse caminho? Será que foi bom eu tomar essa atitude, Deus? E a resposta vem na própria consciência deles, porque as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. E se nós acreditamos que nós temos amigos espirituais, eles com certeza foram enviados por Deus para guiar o nosso caminho. E assim, nessa conexão espiritual com Deus, nós estamos com o nosso campo aberto, com a nossa mente aberta para receber essas ideias dos amigos espirituais. Então, há uma série de maneiras de fazer com que a gente se conecte com Deus, mas a prece, seja lá de que maneira a gente fizer, a nossa prece, ela é uma ferramenta muito valiosa que vai fazer com que a gente tenha essa conexão. Obviamente, como a gente disse, é um exercício que vai fazer com que a gente exercite a nossa espiritualidade. Muitas vezes, nós realizamos a prece apenas quando nós estamos em dificuldade. E essa talvez seja a nossa, vamos dizer assim, o nosso calcanhar de Aquiles, o nosso maior problema. Não é que nós, quando estamos em dificuldade, que nós não devamos recorrer a Deus, não é? Afinal, a gente lembra de uma história de Chico Xavier, em que uma mãe chega desesperada para ele, dizendo que o filho estava muito doente, que ele estava em vias de desencarnar, de morrer. Então, Chico diz a ela, sabendo que o filho estava recebendo tratamento médico adequado, ele diz a ela que ela recorra à prece, porque a prece de uma mãe em desespero, elevando o seu pensamento e colocando todo o seu amor, ela é capaz de arrombar as portas do céu. Então, é óbvio que em momentos de dificuldade, a gente pode recorrer à prece, mas não só nesses momentos. A gente precisa exercitar essa conexão. Então, que a gente faça a prece nos momentos felizes, nos momentos em que a gente consegue perceber os benefícios que a gente tem na nossa vida e que a gente consiga,
nesses momentos de prece, agradecer a Deus e reconhecer a Deus. Fazer com que a gente entenda um pouco mais a autoridade de Deus. Afinal, aquele Pai amoroso que nos educa, que nos acolhe, que nos orienta, que acompanhou a nossa vida desde a infância até o momento atual, esse Pai, ele merece receber os melhores sentimentos. Então, o mesmo se dá com Deus. Nós precisamos colocar os nossos melhores sentimentos voltados a Ele. E se a gente tem dúvidas sobre a existência de Deus, que a gente procure fazer reflexões, que a gente estude, que a gente busque. E é claro que a nossa recomendação é que a gente leia o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente leia o Evangelho de Jesus, para que a gente consiga refletir um pouco mais sobre a atuação de Deus na nossa vida. Mas não só isso, que a gente busque conversas edificantes, que a gente busque assistir a vídeos edificantes, porque essas conexões positivas que nós fazemos com os bons livros, com os bons filmes, não é? Com os bons lugares que nós visitamos, essas conexões vão também fazer com que o nosso exercício com a nossa própria espiritualidade, com a nossa própria religiosidade, essa conexão ela se estabeleça melhor. E assim, a gente vai conseguir perceber melhor a atuação de Deus. Então, que a gente busque essa conexão com o nosso Pai de todas as formas possíveis e que a gente perceba que essa conexão ela não precisa de ritualísticas, o que ela precisa é de sentimentos, o que ela precisa é de espiritualização, o que ela precisa é de exercício. E que nós busquemos fazer isso em diversos momentos da nossa vida, não somente nos momentos difíceis, mas sim em todos eles. E assim a gente vai conseguir ter uma vida melhor, uma vida mais plena, uma vida mais feliz, porque nós vamos perceber que o reino de Deus está sendo implantado aos pouquinhos e que nós também somos ferramentas da edificação do reino de Deus. Então, que Ele possa nos abençoar e nos auxiliar nessa caminhada. Nesse momento, a gente vai fazer o exercício da prece, em que nós vamos buscar louvar a Deus, não é? Agradecer a Deus e também pedir a Deus o que é necessário para nós. Pai de infinita bondade, te agradecemos imensamente pelo ar que respiramos, pelo contato com a natureza, pelo sol que nos aquece, pelos sentimentos bons que nós recebemos dos nossos amigos e dos nossos familiares. Agradecemos por termos o pão na mesa, por termos um teto que nos abriga e por termos a oportunidade de auxiliar os nossos semelhantes e assim encontrar no outro também a tua existência e a tua atuação. Que nós possamos seguir nos bons caminhos e que nós possamos ter fé e esperança para que a gente consiga vencer as adversidades e assim, Senhor, caminhar mais plenos, com a cabeça erguida, buscando cada vez mais encontrar a Ti. Que nós possamos cultivar a paz e que ao longo dos nossos dias possamos exercitar a calma, a paciência, a tranquilidade e assim conseguir nos conectar cada vez mais com Ti, Senhor. Agradecemos pelos ensinamentos de Jesus, que tanto fazem bem a nós e que trazem reflexões
para que nós consigamos viver melhor a nossa existência. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja.